Compartilhe o vídeo com os amigos e vamos para as informações. Antes de mais nada, hoje, dia 15 de novembro, aniversário do nosso querido Flamengo, a instituição enorme, 129 anos, parabéns Flamengo, eu sou rubro-negro desde criança, graças a Deus hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar de uma maneira indireta com o Flamengo, eu dou notícias do Flamengo, eu vivo o dia a dia do Flamengo, clube que eu sempre amei, que eu frequentava a arquibancada, tive a oportunidade de entrevistar ídolos do Flamengo, então assim, eu sou muito grato a Deus e também a minha família por ter me apoiado nessa trajetória e obviamente hoje é dia do Flamengo, 129 anos, fica aqui o meu forte abraço a essa instituição maravilhosa que é enorme, é o maior clube do Brasil, a maior torcida do Brasil, então parabéns ao Flamengo pelo dia de hoje. E por falar em aniversário do Flamengo, Gabigol chamou a atenção novamente em seu canal no YouTube. Pois é, o Gabigol agora está com um canal no YouTube, ele postou um vídeo lá, e nesse vídeo, uma parte do vídeo, tem uma frase assim: eu sou Flamengo, eles não. E muita gente interpretando essa frase como uma indireta para a atual diretoria do Flamengo, lembrando que Gabigol e a atual gestão estão vivendo, digamos assim, uma guerra fria, troca de farpas a todo momento, obviamente alguém está tentando minimizar a situação, tentar jogar panos quentes, mas na boa, a situação ainda é muito complicada. Por exemplo, hoje, sexta-feira, o Gabigol não sabe se será relacionado para pegar o Cuiabá na quarta. Os dirigentes podem até ter uma ideia, mas o Gabigol não foi comunicado dessa ideia. Falei com pessoas próximas ao Gabigol. O Gabigol ainda não sabe se será relacionado para o jogo de quarta-feira contra o Cuiabá. O jogador foi afastado pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, que alega que o jogador cometeu atos de indisciplina, mas ninguém fala que atos são esses. Já tentaram dizer que atos de indisciplina com o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz, no pronunciamento dele, deixou muito claro que o problema não foi com ele, foi uma decisão do Marcos Braz. E por falar em Gabigol, o Landim voltou a falar sobre Gabigol, dessa vez em uma entrevista a um podcast, o Flow. Inclusive o Gabigol, da última vez que falou sobre a diretoria, reclamou que ficava sabendo tudo através de entrevistas em podcast, que nada era falado para ele. E aí, durante essa entrevista, o Landim disse: não sei se é o Flamengo ou se é o Gabigol que não acredita nele mesmo. Se ele quer ficar no Flamengo e acredita na capacidade dele, porque ele não aceita esse 1 ano de contrato e depois continua? Eu vou ser bem sincero, Landim, esse contexto, essa narrativa de que a gente oferece 1 ano, é ele que não quer, beleza. Eu falo isso sempre, tá? É o Gabigol que não quer aceitar. Mas se põe no lugar dele, Landim. Você aceitaria se você fosse ele? Depois de você ter apertado a mão dele, ter apertado a mão do empresário dele, ter apertado a mão da família dele com acordo verbal? Inclusive, Landim, cumprir palavras não é o forte da sua gestão. A gente sabe que no futebol só vale depois que assina, mas palavra não está valendo muito nos últimos tempos, pelo menos a sua palavra, porque com o Rodinei foi a mesma coisa, com o Andrés Pereira foi a mesma coisa, com o Dorival Júnior foi a mesma coisa, e agora com o Gabigol, isso são os 4 profissionais que falam, não é o Vene Casagrande falando. Então, até entendo essa narrativa, eu já falei isso, mas se a gente tiver um pouquinho de empatia, talvez você também não aceitasse, porque o Gabigol, ele se sentiu desprivilegiado, se sentiu, digamos assim, deixado de lado. Ele pode ter vários sentimentos ali, e ele botou tudo para fora naquela entrevista. E durante essa entrevista do Landim ao Flow, ele deu uma declaração polêmica envolvendo Jorge Jesus e o Flamengo de 2019. Abre aspas. As pessoas ficam guardando na memória o ano de 2019, que foi mágico mesmo. E para ser sincero com você, não quero diminuir o trabalho do Jorge Jesus, mas a competitividade do futebol brasileiro como um todo era muito menor que temos hoje. Hoje temos SAF, que faz investimentos muito maior, consegue trazer jogadores muito mais qualificados. A própria forma como a gente propôs o jogo em 2019, se você for ver, a grande maioria dos times recuava. Foi uma surpresa para os times que jogavam contra o Flamengo. Eu acho que o nível de competitividade hoje é muito maior. Foi excepcional o trabalho do Jorge, mas acho que a gente não teria a mesma facilidade que a gente teve para ser campeão como a gente foi em 2019. Fecha aspas. Na boa, eu vou dar já a minha opinião em cima dessa declaração e eu quero saber o que vocês pensam. Isso aqui é uma declaração totalmente infeliz. É óbvio que o futebol mudou, que os outros clubes evoluíram, que o Flamengo também evoluiu.
O Flamengo, inclusive, não tinha esse elenco que tem hoje, Rodolfo Landim. Se você pegar o Flamengo de 2019, o elenco não era forte. O time titular era forte. O elenco era horrível. E a gente não pode esquecer o que o Jorge Jesus fez em 6 meses de Flamengo em 2019. Uma campanha absurda no Campeonato Brasileiro, com recorde de pontuação. Foi campeão da Libertadores, em cima de um River Plate muito forte, isso precisa ser dito. O time do River Plate era muito bom. Mas foi campeão nos minutos finais. E daí, mas foi. Conseguiu a virada. O Flamengo foi para o Mundial, bateu de frente com o Liverpool. O jogo foi para a prorrogação. O Liverpool ganhou com o gol do Firmino na prorrogação. E a gente pôde ver o Lincoln, na época tratado como joia, isolando uma bola. Isolando uma bola. E você quer minimizar o trabalho do Jorge Jesus em 2019? Isso é patético, Rodolfo Landim. Isso é patético. Na boa, eu entendo o que você está querendo dizer, mas qual é a necessidade de falar uma coisa dessa? Pelo contrário, você tinha que valorizar o seu trabalho, inclusive. Foi na sua gestão. Ao que me parece, você não gostou o que o Jorge Jesus fez com vocês 2 vezes? E eu sinto até uma certa mágoa nessa declaração. Mas é óbvio que você está minimizando o que o Jorge Jesus fez. Acho totalmente errado, inclusive. E o Landim é o mesmo que falou recentemente que o Zico ia passar, que o Gabigol ia passar. Pô, péssima declaração do Rodolfo Landim. Quero saber a opinião de vocês sobre essa declaração. Outra coisa, pessoal, notícia boa, tá? O Pedro já evoluiu bastante, ele que operou no dia 13 de setembro, outubro, tem 2 meses de operação, hoje é dia 15, 2 meses de cirurgia, ele já está fazendo trabalho com força na academia. O que eu quero dizer com isso? Os educadores físicos vão saber muito bem, ele já consegue fazer cadeira flexora com peso, isso é absurdo. Ele está indo muito bem na recuperação, então de repente ele pode voltar aí antes do prazo inicial, que foi de 7, 8 meses, até 10 meses, podendo chegar até 10 meses. Mas quem sabe ele consegue retornar antes e ficar à disposição do Flamengo. Mas independentemente do Pedro, eu acho que o Flamengo tem que buscar a contratação de centroavante, Gabigol de saída, a futura gestão, lembrando que tem uma eleição no dia 9 de dezembro, a futura gestão tem que priorizar a contratação de um centroavante. Não dá para o Flamengo não ter um centroavante. Com todo respeito ao Carlinhos, é buscar um clube para ele, por empréstimo. Um erro absurdo do Marcos Braz ter dado 3 anos de contrato ao Carlinhos, jogador que chegou para tampar buraco nessa temporada. Então, assim, a futura gestão tem que focar na contratação de centroavante. E eu não vejo motivos para mudar de treinador. Acho que o Felipe Luiz está indo muito bem. Inclusive, ele está indo muito bem, mesmo diante de muitas adversidades, muitos desfalques. E eu fico pensando, quando ele tiver o elenco todo à disposição, o trabalho que ele poderá fazer. Então, eu não vejo motivos para a futura gestão pensar na saída de um Felipe Luiz, por exemplo. Impressionante como é que nossos times ainda são frágeis psicologicamente, né? O Brasil tinha sido bem melhor no primeiro tempo. Apesar das lambanças na defesa, o Brasil tinha sido muito melhor do que a seleção da Venezuela, que é fraca, gente. É fraca, está lá embaixo na tabela. Está brigando para ver se consegue pegar o 7º lugar para jogar uma repescagem. Mas o jogo era na casa deles, eles ainda não perderam lá. Esse tipo de argumento, para mim, não vale. Porque se dissesse, não, o Brasil fez tudo para ganhar, a seleção venezuelana, o goleiro deles esteve numa noite esplendorosa, fez 200 defesas. Não foi o caso. Teve uma bola na trave do Vini Júnior, que, insisto, achei até que estava fazendo um bom primeiro tempo. Botou pelo menos 3 jogadores na cara do gol, com bons passes, e no lance que tocaram para ele, ele mandou uma bola na trave. Mas aí no segundo, como eu estava dizendo, o Brasil leva o gol logo de cara e desmorona, desmilingue. O que poderia ter salvado o Brasil, e aí é que eu acho que é uma pena, mas o Vini Júnior estraga a atuação boa que ele estava tendo no primeiro tempo, é que ele arranca numa bola, se livra do zagueiro, vai para dentro da área e é derrubado pelo goleiro. O juizão marcou até fora da área no primeiro momento, mas o VAR, óbvio, olhou lá de cima e disse, marca do cal. O juiz nem foi para a televisão. Fez assim e apontou a marca do cal. E aí vai o Vini bater. O Vini que está
careca de bater pênalti no Real Madrid e de fazer gol no Real Madrid, pelo Real Madrid. Aí o que acontece com o Vini? Cara, mas que cobrança horrorosa. Foi estilo Davi Luiz no jogo do Flamengo ontem. Mesmo estilo. Bola fraca, bola próxima do centro e naquela alturinha assim que é perfeita para o goleiro pegar. O goleiro espalmou, a bola voltou para o Vini Júnior e ele, com a perna canhota, deu uma canelada e jogou lá para fora. Ali, para mim, o Vini Júnior enterrou a atuação dele. Ah, mas aquele pênalti perdido apagou o que ele tinha feito de bom no primeiro tempo? Para mim, apagou. Porque tem jogadores, e o Vini Júnior é um deles, que por ser de exceção, por ser um jogador acima da média, ele não pode errar esse tipo de coisa. É a hora de chamar a responsabilidade. Ele chamou até, ele pediu para bater o pênalti, mas você tem que chamar a responsabilidade e transformar em algo positivo. E ele falhou. Então, infelizmente, o que eu acho que vai passar para geral, assim, para impressão geral, é que ele, mais uma vez, foi mal na seleção brasileira. Porque na hora da verdade, na hora em que ele poderia ter feito 2-1 para o Brasil, eu tenho certeza, se ele tivesse feito 2-1 ali, a Venezuela não ia ter mais forças para voltar para buscar o empate. E o Brasil teria ganhado, mas ele perdeu. E a sensação que eu tenho, cada vez mais forte, é que ou o Brasil busca um técnico estrangeiro, ou nós vamos patinar igual nas duas últimas Copas. Gente, nossos técnicos estão 2, 3 degraus abaixo dos melhores estrangeiros que nós temos aqui. Não estou nem falando dos estrangeiros lá fora, não. Dos nossos aqui. O Abel Ferreira teria que ser convocado. Ah, não gosto do Abel porque o Abel briga muito à beira do campo. Vai lá e liga para o Jorge Jesus, que também briga na beira do campo. É o sonho do Mister. É o sonho do Mister. Traz ele para preparar para a Copa. Ah, não quero o Mister, porque o Rodolfo Landim me contou coisas terríveis do Mister. Esse diálogo entre Edinaldo e Landim houve, e o Landim fez questão de dar uma mão de merda no Mister. Bota o Arthur Jorge, cara. Mas o técnico brasileiro tem que ser estrangeiro. Bota o Vojvoda. Todos eles estão muito à frente dos melhores brasileiros. Tem um brasileiro que está nascendo agora que vai ser melhor que todos eles. Chama-se Felipe Luiz. Mas está muito novo para ir para a seleção. Está muito novo. Talvez para a próxima Copa seja uma excelente solução. Mas para essa agora, precisaria ter mais casca. Então, quem pode ser? Abel Ferreira. Quem pode ser? Jorge Jesus. Quem pode ser? Arthur Jorge. Com o Dorival, com o Diniz, com o Ramon, a gente viu a merda que foi. Com o próprio Tite em 2 Copas, gente. O Tite, quando foi para a seleção, era o melhor treinador do Brasil. Disparado. Foi uma unanimidade. Imagina, nós estávamos com o Dunga pela segunda passagem. Como é que chegamos a isso, cara? Como é que chegamos a isso? E agora, o Edinaldo tinha se acertado lá com o Ancelotti, e tinha mesmo. Eu sei que tinha. Mas aí foi derrubado do comando da CBF. Óbvio que o Ancelotti disse, eu acertei com o cara é retirado do cargo, eu vou tratar de renovar rápido com o Real Madrid aqui. E foi o que ele fez. O Ancelotti seria uma belíssima solução. Mas se não formos atrás de um técnico estrangeiro, repito, não vamos fazer nada na próxima Copa do Mundo. Vamos nos classificar, claro que vamos nos classificar. Uma eliminatória sul-americana, que 7 se classificam, como é que você não vai se classificar? Claro que você vai se classificar. Mas, futuro, otimismo, não levo a menor fé. Valdeir Santos diz, quem viu, Brasil campeão do mundo. Pois é. Nos últimos dias, um burburinho tomou conta das redes sociais e a torcida do Flamengo foi surpreendida por uma especulação. Um nome de peso do futebol brasileiro, atualmente atuando no mundo árabe, teria sido ligado ao Mengão. Estamos falando de Roger Guedes, atacante que brilhou no Corinthians e hoje defende o Al Rayyan, do Catar. Será que há alguma chance de ele vestir o manto sagrado em 2025?
Roger Guedes viveu o auge de sua carreira no Brasil jogando pelo Corinthians, onde se destacou e chegou à final da Copa do Brasil contra o Flamengo, um jogo que terminou em vitória do rubro-negro. Após essa passagem marcante, o atacante se transferiu para o Catar, atraído por uma proposta financeiramente irrecusável. E é exatamente aí que começam as dúvidas. O alto salário que recebe por lá inviabilizaria um retorno ao futebol brasileiro? De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, Roger Guedes recebe cerca de 5 milhões de reais por mês no Al Rayyan, um valor muito acima da realidade de qualquer clube brasileiro, inclusive o Flamengo. Em um vídeo publicado recentemente em seu canal no YouTube, Nicola trouxe uma atualização importante sobre os rumores. Ele entrou em contato com Paulo Pitombeira, empresário do atacante, para saber se havia algo de concreto sobre uma possível ida de Guedes à Gávea. A resposta foi categórica. A informação de que Roger Guedes teria sido oferecido ao Flamengo não é verdadeira. Pitombeira foi claro ao afirmar que o jogador está muito bem no Catar, vivendo uma excelente fase no Al Rayyan, onde é o principal nome do time. Com o salário estratosférico e o destaque que conquistou na equipe, a possibilidade de uma transferência para o Brasil parece distante, pelo menos por enquanto.